Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos à minha parede. Hoje a gente tá ao vivo aqui de casa, que eu falei que a gente ia fazer a nossa live de hoje. Eu ia falar um pouquinho sobre a pintura dessa parede, né? O processo criativo que deu bastante perguntinhas lá nos stories e eu acho que vai ser um bate-papo legal. A ideia aqui é conversar mesmo sobre como é que foi esse processo. Muita gente pergunta se pode usar aquarela na parede, como é que faz isso, como é que trabalha parede, a pintura na parede, enfim. Bom, gente, eu não sou muralista, não sou pintora de parede, mas eu entendo de superfícies e tintas e afins. Então, às vezes eu me arrisco a criar algumas coisas em casa mesmo. Assim, eu já pintei outras paredes, mas esse foi o projeto maior que eu já fiz, assim. Gostei de fazer, mas assim, ainda não é algo que eu faço profissionalmente. Então o bate-papo aqui vai ser para quem tá no mesmo nível que eu, que quer fazer em casa, que tá a fim de dar uma mudada aí no seu ambiente e quer pintar, brincar de alguma coisa para poder trabalhar aí esse novo espaço que pode criar em casa, aproveitando das técnicas que a gente já comentou aqui, aproveitando dos cursos que a gente vem fazendo, que a gente está trabalhando aqui. Então, assim, não vou falar nada específico, eu não sou muralista, então não vou falar nada específico de pinturas em paredes e afins, como se eu fosse uma profissional da área. Mas o que a gente pode pensar? Pintar paredes não é uma coisa nova, né? Assim, a humanidade já faz isso há bastante tempo e tem diversas técnicas para a gente poder trabalhar essa pintura de parede. Então, assim, a se aproximar mais da aquarela, digamos assim, né? Essa ideia de pintura na parede, a gente pode chamar dos afrescos, né? A gente tem dois tipos, né? A gente tem o afresco e o a seco. Não é brincadeira, assim, você pode chamar o afresco e o a seco. Como é que funciona esses dois processos? O afresco, ele é feito quando a argamassa da parede tá molhada. Então, você vai fazer ele sempre em pedacinhos, né? Ele é todo trabalhado assim. Isso é uma técnica muito antiga. A gente vai ver isso muito em igrejas da Renascença. A gente vai ter esses tetos pintados, todos esses nessas técnicas do afresco. E o afresco você passa a massa, né? Seria a nossa... Seria uma massa da época, mas uma massa nossa também serve para você passar. Enquanto ela tá molhada, você vem com a sua tinta diluída e coloca ela ali. Então ela vai estar molhada e a tinta vai secar junto com essa argamassa. Então na hora que ela seca junto com esse movimento, né, da tinta ali, a sua tinta que você colocou, ela seca e fixa na parede. Por isso que aquilo não vai sair, porque a argamassa ali tá secando junto, então ela fixou. Quando a gente trabalha assim no a seco, a parede tá seca e você vem com a tinta por cima, que é o que a gente faz mais fácil hoje em dia, fazer isso aqui. Para quem quer trabalhar com afresco, enfim, aí realmente precisa ter um conhecimento muito grande do processo, que eu não tenho e eu não faço, porque precisa saber pontos certos da secagem, da tinta, da diluição, enfim, tem toda uma ciência e uma sabedoria para você trabalhar um afresco e aquilo dá certo, porque pode dar errado. Então precisa ter um processo certinho. Eu desconheço, eu só conheço a teoria de como é que se faz, mas eu nunca fiz um afresco não. Então assim, essas paredes decorativas que a gente vê em casa, que a gente pode brincar e pintar, dá certo da gente fazer com o que a gente tem. O que eu usei aqui para eu trabalhar a minha parede? Eu usei a própria tinta de parede. Eu tenho aqui em casa a mesma tinta que foi pintada, assim, deixa eu mostrar aqui. A parede daqui de casa é cinza, tá vendo? Parece mais escura, mas ela é cinza, é mais claro do que aparece aqui. Essa é uma tinta da Souvenir, chama Cinza Reco-Reco, é a cor que tem aqui nessa minha parede. E eu tenho um pouco dessa tinta, porque vira e mexe suja, alguma coisa assim, a gente vai lá dar uma acertadinha e pronto. E o que eu uso ela como a minha base para poder pintar as outras coisas. Eu uso uma tinta de parede. Se eu usasse a tinta branca, ela ia ficar muito em contraste com a parede que eu já tenho. Por isso que eu uso a tinta que eu já tenho aqui, cinza, é a minha base de cor. Então, eu escolhi uma paleta de cores que me agrada, que é um verdinho, e eu queria que essa parede fosse de folhagens, eu trabalhei com esses verdes aqui. Então, se você vai trabalhar, quer fazer alguma coisa na sua casa,
Preste atenção quais são as cores que você já tem na sua decoração, quais são as cores que te agradam, as cores que você gostaria de estar ali, que elas chamassem mais atenção, para não ficar uma coisa muito destoante ali do seu ambiente. Afinal, você vai olhar essa parede todo dia, essa parede que tá na sua casa. Se você for fazer igual a minha, assim, eu não faço isso em outros lugares, eu faço essas brincadeiras na minha casa mesmo. Então eu vou olhar pra ela todos os dias, que foi o que aconteceu quando eu fiz a primeira pintura dessa parede. Assim, logo que a gente entrou de quarentena, eu pintei a parede. Falei, eu quero fazer. Eu já tava pensando no que eu ia fazer nessa parede. Tem uns 4 anos que eu tô olhando pra ela, querendo fazer alguma coisa. E aí lá pra abril, final de março, início de abril, eu fui e pintei. Pintei umas folhagens, tipo essas aqui, assim. Mas eu não fiquei satisfeita com o que tava. Mas eu convivi com aquela imagem ali, eu não tirei, não apaguei, deixei ela lá e fui olhando e fui pensando no que eu poderia melhorar. Aí eu tirei férias agora, né? Minhas férias acabam amanhã, assim. Essa semaninha assim que eu tirei. E falei, bom, agora eu vou fazer de novo. Então, quase um ano depois que eu consegui trabalhar. Então, se você também for fazer na sua casa, pegue um final de semana mais longo, pegue uns dias que você possa desmontar ali a sua casa e você consiga depois passar aqueles dias fazendo, porque o interessante é você começar e terminar, senão fica aquela obra de nunca mais, né? Então, deixar ela no meio do caminho é ruim. Ruim porque você precisa, às vezes, da mesma cor, então não vai acertar fazer a cor de novo. Então, vai pensando nessas coisas, assim. Se ajeite para fazer, se você for fazer isso na sua casa, se ajeite num tempo que você disponha para trabalhar, para você começar e terminar. Não precisa começar e terminar no mesmo dia. Eu levei aqui 2 dias fazendo, assim, de 2 tardes até de noite, mais 2 tardes até de noite. Aliás, 2 dias, né? Tardes e à noite trabalhando. Porque ficou mais fácil aqui pra mim. Então pensa nisso, assim, que é um trabalho que vai exigir uma demanda de tempo pra você. Então pense que num tempo que você possa dispor na sua casa aí pra você desmontar ela naquele ambiente, pintar e depois montar de novo. É como se você estivesse fazendo uma pequena obra, uma pintura de parede, mas vai ter um desenho, né? Você vai estar trabalhando um desenho ali. Eu vou falar um pouquinho agora sobre os materiais. Eu deixei uma pra fazer, tá vendo aqui que tem um risquinho? Aí mais pro fim da live aqui, que depois a gente comenta um pouquinho, eu faço essa aqui com vocês. Então deixa eu só mostrar aqui o que aconteceu aqui na minha parede, né? Saiu um pouquinho. O cinza da parede, a pintura da parede tá aqui embaixo, eu acho que dá pra ver um pouquinho aqui, ó. Ela já tava aqui, eu não pintei por cima, eu aproveitei a tinta que já tava aqui, essa pintura que foi feita quando eu vim morar aqui, então já tá aqui há bastante tempo, e depois eu vim botando as cores de cima. Gente, eu colori essa minha tinta da Souvenir com guache e pigmento de xadrez líquido, tá? O guache é esse aqui, deixa eu pegar aqui. Eu fiz umas misturas, mas o guache é escolar. Por isso que eu tô falando assim, que é coisa pra final de semana, quem tá em casa vai fazer na sua casa, tá? E esse aqui, ó, o guache escolar mesmo da Julia, que tinha aqui, que tem um monte. Aí eu peguei um pouco, a gente misturou junto as cores. Mas pra deixar uma cor mais forte, eu usei eu sempre uso esse pigmento líquido xadrez. Tudo muito baratinho, então dá pra fazer e não vai sair da parede, porque ela tá grudada na tinta eu colori a tinta de parede. Essa tinta de parede, ela já é preparada para a parede. Essa minha acabamento aqui, o acabamento fosco, que normalmente a gente tem em casa esse acabamento fosco. Tem que prestar atenção nisso. Quando você está trabalhando com uma tinta, por exemplo, se essa minha parede aqui fosse de um acabamento semibrilho ou brilhoso, alguma coisa assim, eu poderia não pegar essa pintura, porque ela poderia sair. Se a tinta for recomendada, se for aquela tinta lavável, que lá no ateliê, eu pintei as paredes do ateliê com uma tinta lavável branca, de acabamento de semibrilho. Então, quando eu lavo a parede, porque assim, então estamos há um ano sem entrar ninguém além de mim lá, mas como a gente tá trabalhando, quando normalmente a gente tá trabalhando, a parede suja e eu lavo as paredes, então eu limpo tudo. Por isso que toda vez que me perguntam assim, pode trabalhar com aquarela na parede? Eu falei, pode, mas depende do que você tem na parede, gente. Aí tem que ficar pensando no seu suporte. No suporte, nesse momento, é a parede. Então, assim,
Quem trabalha profissionalmente com isso deve ter mais dicas melhores para você ter um suporte ali decente para você pintar. Mas eu, na minha experiência caseira aqui, se eu usar uma tinta que é lavável na minha preparação, na minha parede, no meu fundo, ou uma tinta de semibrilho ou qualquer coisa assim, possivelmente eu vou conseguir tirar, porque a aquarela, o guache, essas coisas assim, não tem um fixante para ficar na parede sozinho. Se a gente lavar, vai sair. Como eu usei a tinta de parede aqui, ela não sai, porque eu misturei o guache na tinta de parede, então ela grudou na tinta. Ela grudou aqui na minha parede, ela não vai sair. Ó. Tá vendo? Se minha mão tivesse suada e o guache estivesse aqui, eu ia lavar aquilo e ela ia sair. Se eu botar agora, vai manchar, mas não vai sair. Não vai molhar aqui. Eu vou sair. Ela está com a tinta de parede. Tá vendo aqui, ó? Não saiu nada. Ela tá o aglutinante aqui nesse caso foi a própria tinta de parede que eu usei. Então eu usei tanto a tinta de parede do cinza que já tava aqui, quanto o guache. Eu fiz vários tons. Para fazer esse esfumaçado aqui, eu preciso fazer variações tonais. Da onde eu imagino isso? Os meus trabalhos que eu faço com aquarela, eu já penso em deixar parte do suporte aparecendo e parte da mancha que eu gosto. Se vocês forem dar uma olhada nas minhas postagens, nos trabalhos que tem aqui no Instagram, eu vou ter várias áreas onde o papel aparece. Então isso já é uma constante no meu trabalho. Foi o que eu imaginei para minha parede aqui. Daqui a pouco eu tento botar um pouquinho o telefone para trás para vocês verem. Eu não tenho muita distância aqui para mostrar a parede de longe aqui pelo telefone, mas vou conseguir aqui trabalhar para vocês, né? Mostrar um pouquinho. Então o que acontece? Eu pensei, minha parede é o meu suporte, como eu penso no papel. O papel é o meu suporte. Eu gosto que apareça um espaço do meu papel. Então, isso aqui foi um desenvolvimento de alguma coisa que eu já trabalho na aquarela, que eu já penso nessa organização da imagem e deixo aparecer parte da mancha colorida e parte do meu suporte. O meu suporte é o meu cinza que já estava aqui. E minha mancha são esses verdes que eu fui colocando. Então eu faço vários tons de verde para eu fazer essa passagem tonal. Se quando a gente trabalha com aquarela, a gente não dilui ela em vários tons para poder trabalhar, sai do mais escuro para o mais claro, é a mesma coisa. Eu vou fazer uma variação tonal. Só que aqui, quando eu trabalho na parede, nesse caso, que eu não vou diluir com a água, que não vai dar muito certo. É que para fazer esse esfumaçado, eu preciso um pouco mais de controle sobre isso. Então eu tenho, olha só o que eu usei. Deixa eu pegar aqui. Vou usar aqui, ó. Usei aquela coisa do pintor de parede, tá vendo aqui? Ó. Tá vendo aqui? Então, esse aqui é aquele negócio do pintor. A tinta tá aqui embaixo. Essa é a tinta cinza, tá vendo? Ela molhada, ela é mais clara ainda. E fui botando aqui em cima os tons. Lógico que aqui, eu tô mostrando com esse pincel, mas não foi com esse pincel que eu fiz a parede. A parede é muito grande, então eu preciso usar um pincel maior. Pra fazer a minha parede, ó, eu usei uma trincha. Então, a trincha, você vai colocando a tinta aqui. Cadê? Deixa eu aparecer aqui. Coloca a tinta, vai trabalhando em direções diferentes se você quiser fazer essas manchas aqui. Tá vendo que tem manchas? Essas manchas foram pinceladas em direções diferentes. Foi praticamente o dia que tá... Eu fiz isso, foi domingo. Então, domingo eu preparei a parede. E só fui começar a desenhar as folhas na segunda-feira, porque eu precisava dessa parede seca também para eu trabalhar melhor. Então aqui, ó, eu fui trabalhando aqui. Cecília perguntou se pode misturar a tinta acrílica na tinta de parede. Pode, sabe por quê? A tinta de parede que a gente usa, ela é... Eu dei uma pesquisada breve. A gente tem dois tipos de tinta de parede. A gente vai ter o PVA, que é um polímero que agora eu não vou saber explicar exatamente o que é, mas ele é um derivado plástico, e tem o látex acrílico. Acho que tem látex PVA e látex acrílico. Mas enfim, você vai ter ou PVA ou acrílico se você for lá na sua loja de material de construção comprar. Esse acrílico, eles vão conversar direitinho na sua mistura, porque tudo é mais ou menos a mesma
essas resinas, né? A resina acrílica, quando a gente vai fazer a tinta acrílica, na faculdade eu fiz a minha tinta acrílica. Normalmente a gente não compra isso muito fácil em loja, em papelaria nem nada, a gente já compra a tinta pronta. Mas eu tive a experiência de fazer a tinta acrílica na faculdade. É uma resina acrílica. Essa resina, ela é transparente, parece um leite condensado. Essa é a textura da resina acrílica. E aí a gente foi, para fazer a nossa tinta, a gente bota pigmento líquido nela. No caso da resina acrílica, não dá muito para você usar pigmentos em pó, talvez em casa, artesanalmente. Talvez a indústria use, mas a gente na faculdade usou o líquido, que era mais fácil de misturar. Mas enfim, isso é a resina acrílica. Essa base acrílica vai servir para fazer vários outros tipos de tinta. Então, as tintas acrílicas, o que ela é? Ela é uma base solúvel em água, uma resina, uma base solúvel, e você consegue trabalhar enquanto ela está molhada. Mas depois de seca, o que acontece? Ela não desmancha mais. Isso é que dá a diferença para as nossas técnicas que eu falo sempre aqui da aquarela e de vez em quando um guache. O guache e a aquarela são feitos de seivas, não são resinas, porque são naturais, são feitos de árvore, o aglutinante, e ela sempre vai voltar quando você bota água. Por isso que na hora que você vai pensar em pintar a sua parede com aquarela, você só tem que pensar assim, que tipo de parede é essa? Se a tinta que está embaixo vai conseguir segurar a minha tinta, porque se eu botar água de novo vai lavar, dependendo da tinta que está na minha parede. Então nessa parede aqui, se eu botasse aquarela, ela ia ficar, talvez eu conseguisse tirar um pouquinho, porque a sala que eu uso aqui para pintar aqui em casa, ela também é pintada com essa mesma parede. De vez em quando eu dou uma borrocada sem querer de pincel lá, e se eu passar na hora, eu consigo dar uma limpadinha. Depois de um tempo ela seca e fica ali, dependendo do pigmento sai mais ou menos. Mas tende a ficar mais nesse acabamento fosco. Então, anotem aí, se vocês forem pintar a parede da casa de vocês, presta atenção que o acabamento fosco é o que segura melhor a tinta. Se for acabamentos brilhosos ou semibrilhos, é capaz de sair. Se você usar a tinta acrílica vai grudar mais na parede do que uma aquarela. Isso é um fato da tinta acrílica, ela seca e ela fica menos solúvel. Mas também, se o acabamento for muito brilhoso, pode ser que ela não fique tão longa assim a durabilidade dela, porque ela pode formar um plástico e ela pode sair. A gente tem uma ordem nas tintas, pelo menos quando a gente vai trabalhar tintas diferentes umas com as outras, a gente tem que pensar sempre que a tinta gorda vai em cima da tinta magra. O que seria isso? Assim, se eu estivesse misturando técnicas, eu tenho que botar a mais oleosa, mais espessa, mais gorda em cima das tintas mais fluidas, mais solúveis. O contrário não pega. Então, se eu tiver uma tinta muito solúvel, como se fosse aquarela, em cima de uma tinta mais viscosa ou qualquer coisa assim, ela não vai pegar. Por isso que não dá pra gente misturar, às vezes, tinta óleo com aquarela. Dá pra fazer o contrário. Se eu quisesse, por exemplo, brincar e fazer um estudo na tela em aquarela e depois botar tinta óleo por cima, eu consigo e ela segura. Se eu fizer o contrário, ela não vai pegar. A química, a física do negócio não funciona. Então, existe essa ordem técnica, é uma ordem de grandeza ali da física do negócio. Então, sempre a tinta gorda em cima da tinta magra. Tem que pensar mais ou menos assim. Então, se você for botar uma tinta muito fluida em uma parede que não tem uma sustentação para isso, que já repele um pouco a água, você vai ter um problema em cima disso assim também. Pode adaptar um pensamento como esse. E aí, o fosco, ele vai dar uma segurada maior. Aqui, ó. Em cima dessa ideia aqui. Então, mas voltando aqui a minha experiência com a minha parede. Eu sempre uso o guache e o tinta xadrez para colorir a minha tinta base da tinta de parede. E não sai, porque eu não uso ele puro em cima da parede. Eu uso ele misturado à tinta de parede. Então, ela vai funcionar. Você também pode colorir a sua tinta acrílica na sua tinta de parede. Mas por que eu uso o guache e o xadrez? Porque é extremamente barato, gente. Eu não vou comprar a melhor tinta acrílica, nem usar a minha melhor aquarela para pintar minha parede, porque é caro demais. Eu vou usar uma coisa que é baratinha.
E eu não pinto, assim, áreas externas, se você pintar uma área externa, tem que levar em consideração que aquela área externa vai sofrer com as intempéries. Então, assim, mesmo que seja a melhor tinta que você tem, ela vai ter uma durabilidade muito menor do que dentro de um espaço interno. Então, a chuva, a poeira, o sol, o vento, tudo isso atrapalha uma pintura na parede. Não, eu não conheço, assim, ainda uma tinta que a gente tenha e que seja muito... assim, que dure uma eternidade num lado de fora. Até a tinta que é para exterior, para quem pinta, quem é arquiteto sabe, assim, se usar uma cor muito forte para poder pintar uma parte externa, sei lá, um vermelho, você vai ter que fazer essa sua reforma da sua casa, né, continuar com o seu ambiente vermelho do lado de fora, quase que anualmente você vai ter que pintar, porque o sol ali, mesmo sendo uma tinta de boa qualidade, ele não vai resistir. E se você comparar com uma parede interna, ela vai resistir por mais tempo. Então, assim, eu não estou pintando do lado externo, estou pintando do lado interno. Do lado interno eu posso fazer algumas, essas coisas assim, mais ou menos, porque ela vai sofrer menos com as intempéries. Então, por isso que eu uso o guache e o xadrez, que vai, por mais que eles não sejam com os pigmentos tão fortes assim, eu não tenho esse problema de sol, de chuva, de ventos aqui dentro. Então, dá para fazer esse tipo de adaptação. E aí você vai trabalhar a proporção de cor e a cor que você vai querer chegar. Você vai ter que ficar testando até chegar à cor que você quer. Normalmente as tintas claras, as tintas que você vai fazer na sua parede, assim, essa aqui, ó, ela tem muito branco. Aqui, tá vendo? Essa tinta aqui, ela é cinza, mas ela tem muito branco. Para eu fazer uma tinta escura com uma tinta que é a base tem muito branco, eu vou ter que botar bastante corante e bastante guache. Assim, o corante do xadrez, ele é melhor para você colorir. Ele tem muito mais pigmentação do que o guache. É porque eu tinha o verde do guache aqui, era o verde que eu queria e eu misturei e eu usei. Mas o xadrez, ele tem uma coloração, é um pigmento muito mais forte. E aí você vai vendo a cor, né? Eu não usei as cores puras, não. Esse verde do xadrez, ele é bem feio até, assim. Eu uso ele como base e vou acertando as misturas. Então, para eu chegar nesse verde mais acinzentado que eu queria, eu misturei verde, azul, laranja e amarelo. Eu misturei essas 4 cores para chegar nesse verde daqui. A base nem sempre é branca, depende. Só não vai ter base branca quando a cor é muito escura. Mas quase todas têm base branca. Se vocês forem numa loja de material de construção e mandar fazer a tinta e ficar prestando atenção na hora que eles misturam, tem uns tambores de misturar a cor, né? Você vai ver a porcentagem de que vai ter. O cara lá da loja, assim, o vendedor, ele vai pegar pra você uma lata e aquela lata é cheia de base. Aquela base ali é praticamente uma tinta branca. E aí ele vai colocar os pigmentos coloridos que são muito parecidos com esse xadrez. Só que assim, o pigmento da Souvenir é da Souvenir, o pigmento da Sherwin Williams é da Sherwin Williams. Você vai fazer a cor da marca que ele vai deixar naquele tambor lá. Mas é muito parecido com essa mesma ideia do pigmento xadrez, só que o xadrez é mais barato. Daí você vai misturar ali, ele vai misturar em proporções. Aí, sei lá, se você quiser uma cor, por exemplo, um rosa bem clarinho, vai ser muito menos de vermelho, violeta, lá dentro da produção e o muito branco. Mas se você quiser fazer um vermelho intenso, às vezes ele não vai nem conseguir botar a base branca, porque aquele branco sempre vai transformar aquele vermelho em rosa. Você vai precisar de ter uma outra base lá, quase praticamente só resina acrílica lá para você fazer a sua cor vermelha super intensa. Mesma coisa vai acontecer se for uma parede azul muito escura, uma parede preta, enfim, ela vai ter que ter uma base diferente. Mas a numeração, acho que base são poucas. Se você for olhar na loja de material de construção, tem escrito na lata, mas é pouca variação dessas bases. Mas a maioria das cores que você comprar é branco, vai ter aquela cor branca embaixo. E quanto mais clara, mais barata é a cor. Quanto mais escura, mais pigmento ela vai ter que ter. Então, é por isso que a tinta é mais cara. Aí você vai pensando nisso na hora de trocar a cor da sua casa. Que as cores mais brancas são mais baratas porque levam menos pigmento.
Isso acontece também com as tintas que a gente usa. Quanto menos pigmento tiver, a tinta mais barata ela é. Enfim, gente, então, para eu acertar esse esfumaçado aqui, fazer essa passagem de tom, eu fiz várias cores de verde, umas variações, e fui misturando, fazendo um movimento assim com o meu pincel, para ficar com essa ideia da mancha aqui. Deixa eu sair um pouquinho da frente, para mostrar aqui melhor. Aqui tem várias manchas, tá vendo? E eu fui trocando de cor. Aqui, quando eu fui passando do verde mais escuro, eu botei mais pigmento amarelo para ele crescer nesse tom. Aqui eu já botei o branco, aliás, o cinza direto. Então eu fiz uma variação tonal aqui na minha base, ó. Quem acompanhou nos stories viu a variação de cor que tinha lá. Então eu fiz uma mancha bem grandona na minha parede primeiro, ó. Deixa eu ver se dá pra ver mais ou menos a parede aqui. Tem várias manchas, tá vendo? Porque aí, duas coisas. Quando eu resolvo fazer várias manchas, eu faço uma dinâmica interessante na parede, nesse fundo. Ele não fica homogêneo, que era a minha intenção. E aí também eu crio até uma solução pra mim, né? Porque se eu ficar fazendo tudo muito certinho, nesse caso aqui, imagina se eu ficar só pintando com movimento reto, assim... Esse movimento é capaz de ficar bem mais marcado na parede do que se eu fizer em várias direções. Quando eu tenho várias direções, ela vai criando uma mancha, já era a minha intenção, e não fica muita marca da pincelada, que era o que eu não queria, né? Então, para não ficar a marca da pincelada, tem que ficar passando ali a tinta, assim, ó, até desmanchar, senão sempre vai dar o desenho do pincel que você tá fazendo. E aí, não sei se é legal ou se não é, aí você vai ver o que depende da sua ideia. Ai, Cecília, então, essa parede aqui, eu tô pensando nela há muito tempo. Eu queria fazer um papel de parede aqui, mas eu não consegui desenvolver a ideia do que eu queria no papel de parede. Aí eu fiquei amortecendo isso, né? Fiquei pensando no que eu queria pro meu. Eu sempre quis esse esfumaçado, umas folhas caindo, isso sempre teve no meu imaginário aqui para essa parede. E só agora que ela surgiu. Então, assim, eu levei 2 dias para fazer essa parede, sei lá, 2 dias e 10 anos, né? Talvez. Recebendo informações e pensando, desenvolvendo meus trabalhos na aquarela, pensando no que eu queria fazer, desenvolvendo isso em outros trabalhos, até que eu tive, veio a imagem, assim, acontece muito com isso comigo, assim, eu fico remoendo isso e pensando num projeto. Isso poderia ter saído num papel, numa ideia pintada no papel, mas era o que eu queria trabalhar na minha parede, assim, que desde que ela surgiu na minha vida, eu penso em colocar alguma coisa nessa parede aqui. Mas, bom, secou a parede aqui, eu comecei a pintar as folhas. Pra pintar, eu acho que não sei se vai dar pra todo mundo ver. Eu fiz um desenho com um lápis branco, porque eu não queria que ele aparecesse muito. Então, o lápis branco vai funcionar aqui, ó, dentro do que eu pensei. Eu deixei aqui 2 pedaços pra gente fazer junto. Eu deixei essa daqui, que eu vou fazer mais grossa, como essas aqui. Então, algumas pessoas perguntaram, o efeito aquarelado. Nessa minha pintura, eu juntei 2 coisas. Eu vou só voltar aqui pra mim, que eu vou explicar assim. O que eu imaginei? Eu queria tanto que eu ficasse vendo as folhas claras no fundo escuro, quanto eu quisesse misturar com áreas de transparência. Porque é mais ou menos isso que aparece nos meus trabalhos, nesse desenvolvimento mais meu criativo na aquarela. Então, eu coloquei aqui. E aí, assim, quando eu imagino isso aqui, né? Olha, deixa eu botar aqui. Quando eu quero fazer isso aqui na aquarela, eu tenho que pensar numa ideia de pintura negativa. Na parede eu tenho um outro recurso, porque na aquarela eu não tenho esse recurso do branco sobre o meu papel. Ele é um recurso mais raro, né? Eu teria que ter pintado tudo de claro, pintado o fundo para deixar aparecer a folha clara. Na parede eu tenho o recurso da própria tinta que eu estou usando, que é uma tinta que tem branco. Então, o que facilita a minha vida aqui, né? Nesse caso, eu não apliquei essa ideia da pintura negativa. Eu poderia ter feito, mas ela ia me dar muito mais trabalho, e eu tenho esse recurso aqui, que é usar uma tinta, uma tinta mais clara sobre uma tinta mais escura. Para uma não interferir na outra, eu precisava que isso secasse. Então, por isso que eu fiz um dia o fundo da parede, e no dia seguinte eu pintei as folhas. Essa aqui já estava seco, na hora que colocasse a tinta branca, uma não ia interferir na outra. Então, eu ia ter ali o efeito que eu queria.
Nessas áreas mais claras aqui de baixo, aí sim eu pude colocar as transparências que eu queria fazer, que são as levezas da aquarela que eu queria botar. Então essas transparências acabaram aparecendo no entorno, no acabamento do meu processo. Não exatamente em cima aqui dessa parede colorida, porque aqui eu fui aplicando tinta sobre tinta, não pensei muito na ideia. Mas aqui sim, para fazer o acabamento, para eu não ter que colorir uma parede inteira homogênea, não era isso que eu queria. Eu queria justamente que eu tivesse essas passagens tonais e umas levezas em cima dela para fazer o acabamento. Dessas experiências que lembram o meu trabalho, que é do meu processo de criação. Então, eu vou fazer aqui com vocês uma mais grossa, uma pra gente ver aqui como é que funciona, e essa de cá, depois eu trago meu telefone mais pertinho e a gente faz essa aqui um pouco mais fluida, tá? Com aquarela. Então vamos lá. Eu tenho aqui, ó, na hora que for fazer a sua tinta, olha só, essa aqui é uma canequinha que eu uso já pra pintar coisas, tá vendo? Já deixo ela aqui, já vê que ela já tá colorida de outros carnavais e ela é verde. Eu acho que eu gosto de pintar as coisas de verde, então aqui tem essa canequinha, eu uso bastante verde. Ela tava cheia de tinta, tá vendo? Essa aqui é a minha base verde, que eu fiz a mistura da tinta de parede com o guache e com o pigmento xadrez líquido, não foi o pó, foi o líquido, tá? E eu fiz aqui, ela tava cheia. O que isso é importante? Quando você vai fazer um projeto que é grande, mesmo isso na pintura, eu sempre falo, então vamos trabalhar a aquarela, vai deixar sobrar mais tinta do que você deve fazer. É melhor sobrar do que faltar, ainda mais num processo como esse, que eu não queria trocar de cor. Então eu preciso realmente fazer muito mais tinta do que eu acho que eu vou usar. E eu fiz muito mais cor verde do que eu acharia que eu vou usar, porque isso aqui eu vou acabar descartando, porque ela não vou precisar mais usar ela. Mas se eu precisasse, dificilmente eu ia voltar nesse tom tão certinho. Então, se eu preciso dar uma continuidade nisso, eu vou fazer um volume de tinta maior. Aí vai falar assim pra mim, mas como é que eu vou calcular isso? É difícil calcular, gente, mas assim, eu tenho uma parede grande, então eu vou misturar essa tinta ainda com outra cor, ela vai render 2 vezes. Essa outra cor, que seria minha base, eu penso nela como se ela fosse a água da aquarela. Eu vou diluir aquela tinta, né, em cores diversas. Então, na verdade, em tonalidades diversas, porque é uma cor só, eu vou estar diluindo ela. Só que em vez de ser com água, eu vou diluir com a minha tinta de parede, certo? Então, eu fiz mais ou menos a metade dessa caneca, mais ou menos aqui. Ela ainda tem eu fiz aqui pra ficar melhor. Eu usei esse fundo aqui quase todo de tinta, de guache, xadrez e a tinta de parede. Porque aqui ela seca mais rápido. Aí eu acabei botando aqui na canequinha pra ela não secar tanto. Mas aqui já tá certinho aqui, já tá seco. Então esse pedaço aqui eu usei ela, então eu já deixei sobrar pra poder pintar aqui. Bom, eu vou desativar assim os comentários. Enquanto eu tô falando, só pra ver se tem alguma dúvida ou não, eu fico lendo aqui. Mas enfim, essa vai ser minha cor base. Então a partir dela eu vou fazer praticamente todos os tons que eu preciso, modificando um pouquinho ou não. Então aqui, ó, na minha paleta, tá vendo aqui minha paleta, ó? Tem vários tons. Eu tô trabalhando com ela aqui as mais escuras e aqui as mais claras, tá vendo? E a minha tinta de base para diluição tá aqui. Então é como se eu estivesse trabalhando com a água. Essa aqui seria minha água, aqui minhas tintas, e eu vou diluindo e vou desmanchando uma na outra até criar o tom que eu desejo. Deixa eu só botar um pouquinho mais perto aqui, eu acho que agora vai ficar melhor para todo mundo ver. Vou desativar o comentário aqui, pra gente poder pintar. A iluminação, gente, é da minha casa, então eu não consigo iluminar mais do que tem aqui. As fotos até ficam um pouquinho escuras, mas acho que vai dar pra gente acompanhar, ó. Então aqui, ó, água pra diluir, que eu vou trabalhar com a água, porque eu preciso também diluir um pouquinho, uma vez ou outra. A tinta de parede, ela é grossa, ela vai ficar ela seca um pouco mais rápido, então se vocês quiserem ter junto um borrifadorzinho assim, ó, pra fazer isso aqui na sua paletinha, dá uma molhada nela, porque ela vai estar secando. Enquanto a gente vai estar trabalhando, ela pode estar secando. Dependendo aí da sua região, se for muito mais úmido ou não, vai secar mais rápido.
Agora, uma dúvida que muita gente teve, perguntou que tipo de pincel eu uso. Eu falei, eu uso os meus pincéis que eu já tô acostumada a trabalhar. Não são os melhores pincéis que eu tenho para aquarela, então fiquem tranquilas, eu não peguei os meus melhores pincéis, mas são pincéis para aquarela, são pincéis sem marca, gente, aquele tipo de pincel que não tem marca, não tem rótulo, não tem nada, mas que eu uso porque eles são macios e o movimento que eu faço é o mesmo movimento que eu faço quando eu pinto para aquarela. Então, assim, é a minha caligrafia, é o meu movimento. E eu vou aproveitar ele para poder botar dentro dos outros projetos que eu estou desenvolvendo. Isso não vai mudar muito, né? O que vai mudar é a superfície que eu estou trabalhando. Então aqui, nessa tinta, nessa área mais grossa aqui, eu vou me comportar como se eu estivesse pintando com guache. Porque como eu tenho a possibilidade de botar o branco, eu posso pensar nisso também. Se por acaso, quem tá a fim de começar a pensar em criar também projetos para parede, por exemplo, que tal começar a pegar assim, não só aquarela para trabalhar, um pouquinho de guache também para trabalhar, pensar em fazer desenhos já com as metragens, precisa saber um pouquinho do tamanho que você tem para você desenvolver o projeto. Acho que no final da live a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Então aqui eu vou pensar um pouco mais no meu processo do uso com o guache para trabalhar. Então são esses pincéis que eu vou usar, pincéis de aquarela mesmo, mas não são os meus pincéis de trabalhos profissionais, tá? São pincéis que eu dou pra Júlia brincar, são pincéis que eu já tenho aqui mais velhos, que você pode pegar um pincel que você não usa muito, já tá. O pincel não é uma coisa que a gente descarta, então eu tenho muito pincel e guardo esses pincéis mais velhos para fazer essas brincadeiras, essas coisas assim. Enquanto meus pincéis profissionais são nos trabalhos que vocês veem, nos vídeos, nas aulas, enfim. Esses não estão aqui, viu? Não estão aqui. Pra ninguém ficar preocupado se tá gastando ou não. Deixa eu só pegar um amarelinho aqui. Ó, o xadrez líquido eu boto assim. Eu tanto misturo ele direto, quanto eu boto ele aqui, ó. Tá vendo aqui? Ele é líquido. Ai, peraí. Esse é roxo. A Júlia me trocou todas as tampas. Minha assistente. Peraí. Olha o que ela fez. O azul tá no amarelo. A tampa do amarelo tava no roxo. Quase que eu boto o roxo aqui, imagina. Ó aqui, ó. Xadrez vai aqui. Puro mesmo. Ele é muito forte. Então, ó, 2 gotinhas já é o suficiente para eu poder sujar. Eu nem vou usar isso tudo, mas eu vou deixar ele aqui. Aí eu vou sujando a cor para trabalhar para cá. Então eu vou tentar deixar aqui um pouquinho a mistura, vou fazer com ela em pé. Cadê aqui, ó? Pego aqui, boto aqui, ó. Viu que pouquinho só já trocou a cor aqui? Então eu vou deixar um tom mais claro, que vai ser o tom... Cadê? Aqui, ó. Esses tons mais claros eu misturei. O cinza direto da parede, a cor base que eu tenho, com o verde base. Daqui eu fui fazendo os outros tons. Então eu vou me comportando aqui como se eu estivesse pintando uma tela, pintando um papel com guache. A tinta aqui vai ficar com essa textura. Será que dá pra ver direito? Aqui, vai ficar com uma textura quase como se fosse um guache. E eu vou botar direto na parede. Dá pra ver aqui? Dá. Então, o que eu vou fazer? Ó, agora vai começar um pensamento mais plástico em cima aqui do meu projeto, né? Não só mecânico. Por exemplo, esse lado aqui, essa parte aqui dessa folhagem, ela tá num fundo escuro. Eu quero criar contraste, então eu vou botar as cores mais claras desse lado. Esse outro lado aqui, ó, o fim das minhas folhas, está praticamente nas áreas brancas. Então eu vou pintar ele com mais escuro. Então eu vou criar para mim uma variação tonal interessante para o meu trabalho. Então aqui eu vou fazer um movimento de claro escuro, brincando com o fundo e com a figura. Né? A gente comentou um pouco disso nas aulas do último workshop, né? Que o claro escuro não é só aquela organização de luz e sombra. Eu vou pensar, isso é uma situação também de claro escuro dentro da pintura.
E a tinta grossa, tá vendo? Porque eu quero criar aqui uma sensação. Aqui, um acabamento. Deixo umas pinceladas mais grossinhas, deixa aparecer um pouco mais o movimento do pincel, não tem problema, fica bonito. Pelo menos dentro da minha estética aqui, eu tô pensando em trabalhar mais isso mesmo. Deixar a pincelada. Então, e aqui, ó, é como se eu estivesse fazendo uma folha no papel. Em pé, o pincel em pé, deito e levanto. Então, eu fico com o acabamento aqui menos marcado. Vai ficar marcado aqui no início, eu posso voltar aqui e faço um desenhozinho, um acabamento só. E aqui eu vou acertando. Aqui. E aqui eu continuo. Agora aqui, ó, não posso amassar muito meu pincel, faço o pincel em pé. Para ela poder criar aqui o efeito do movimento da minha folha. Vou fazer essa de cá agora. Deixa eu ver se eu consigo chegar um pouquinho mais perto. Peraí. Tá mais embaixo, pronto. Mesma coisa. Aqui a tinta não tá muito diluída, porque se ela estiver muito diluída, ela vai escorrer. E realmente aqui tô até dando mais preferência pra tinta um pouquinho mais grossa. Então aqui, o que eu uso aqui? As pinceladas mais fluidas, a ideia mais solta, as coisas que eu vou praticando quando eu tô pintando com aquarela. Mesmo que eu não esteja aplicando a técnica da aquarela aqui no meu suporte, porque isso aqui não é um papel, é uma parede, né? Eu vou ter que adaptar uma ideia. Mas tem certas coisas que já fazem parte da minha caligrafia, que é uma pincelada um pouco mais veloz. E um jeito de fazer uma folha, um movimento do pincel, que eu faria se eu estivesse trabalhando sobre o papel. Então, uma coisa que a gente pode imaginar é que a gente pode adaptar conhecimentos prévios que a gente já tem, sabendo o que a gente quer alcançar, né? Por exemplo, se eu quero criar aqui numa parede, que não é um suporte específico para guache ou para aquarela, mas se eu conheço a técnica, os fundamentos, os princípios, as ideias da técnica, eu consigo adaptar aquilo ao meu processo de interesse. Então, são experiências anteriores que eu tive pintando com essas técnicas sobre papel, que são as minhas técnicas de predileção, que eu vou usar aqui na minha parede, que não é um trabalho que eu vou desenvolver, sim, profissionalmente, digamos assim. É para mim, para minha casa. Então eu posso experimentar aqui, vendo até onde aquilo vai, né? Se eu pegar gosto, aí eu estudo mais um pouco, né? Vou procurar saber como é que faz realmente um afresco de verdade, se eu precisar fazer outras coisas que são soluções talvez mais... por exemplo, aqui eu tô usando, né, o guache, o pigmento xadrez, pode ser que tenha tintas melhores, aí eu vou procurar saber quem são essas tintas melhores, se eu tiver que realmente fazer o trabalho na casa de uma pessoa, alguma coisa assim. Mas pra mim aqui, ó, né, pra mim aqui em casa, isso aqui é suficiente, já tá valendo. Então, eu vou usando uma adaptação de um conhecimento prévio aqui pra trabalhar. Então aqui, o que aconteceu aqui, ó? Tá vendo aqui embaixo que eu já inseri o escuro? A mesma coisa vai acontecer nessas pontas de cá. Porque se eu deixar ela clara, ela desaparece aqui. Eu não vou ter o contraste. Então aqui eu começo a inserir já o tom mais escuro para eu criar um contraste na minha parede.
E aí esse contraste eu vou fazendo o efeito que me interessa aqui. Ela começa a aparecer. Será que dá pra ver direitinho? Aqui. Posso pintar do contrário também, se eu quisesse começar a pintar com escuro e depois botar o claro. Nesse caso aqui não tem problema. Pronto. Agora aqui. Aqui ela tá mais escura e tá atrás, e aqui colou. Se eu voltar e botar uma área branca aqui, ó, se eu jogar uma luz aqui, eu descolo uma pétala da outra, uma folha da outra. Pronto, aqui, mais outra, começando com o claro aqui de cima. Mas aí, viu, tanto faz, porque aqui eu tenho um recurso, tanto eu tenho a tinta clara quanto eu tenho a tinta escura à minha disposição. Eu posso ir trabalhando com esse movimento, claro e escuro. Agora, vejam só, eu trabalhei aqui com uma escolha de paleta que não é muito forte, né? O próprio escuro aqui da folha é próximo com a cor da minha parede. Eu fiz um trabalho grande na parede, mas ele não é muito, como é que fala? Não é muito colorido, porque é uma parede que eu vou passar por ela todo dia. Então, por mais que eu goste de cor, eu vou pensar mais ou menos assim, eu escolhi uma paleta que não me cansasse, porque eu vou passar por ela, eu vou ficar olhando para isso todo dia. Se eu uso cores muito fortes ou muito berrantes, eu sei que eu vou me cansar. Eu gosto dessas cores em outras coisas, em acessórios, aí você põe um vaso de planta colorido, umas flores, uma coisa assim. Agora, na parede, eu tenho um pouco de receio, sim, se eu vou me cansar daquilo, não. Então, se você vai pintar alguma coisa da sua casa também, pensa nisso. É uma área que você olha todo dia? É uma coisa que você vai ficar passando? Quais são as cores que te acalmam, as cores que você gosta de contemplar? Porque se não for isso, pode até te atrapalhar. Você vai querer ficar tampando depois aquela parede ali, porque ela vai chamar muita atenção para você. Então, vai organizando também a paleta de cores que você gosta, pensando no que você tem aí na sua casa, se você já tem assim uma coisa meio definida. Tem gente que já tem, que gosta e tal, né? Já tem uma organização assim com os tons. Agora eu vou fazer aqui o cabinho. Esse é o que eu quero que chame menos atenção ainda. Então eu tô usando um tom que fique mais parecido possível com o fundo. Não quero essa linha muito dura. Então eu tô fazendo ela bem discreta. Só pra unir aqui. Então, tem aqui uma folhagem feita como se eu estivesse pensando no guache aqui, inserindo essa técnica quando eu tenho esse recurso de usar a tinta branca no meu processo de trabalho. Quando eu tenho essa possibilidade, eu vou ter um contraste forte, essa massa aqui de tinta vai aparecer, ela vai funcionar. Agora eu vou vir pra cá, deixa eu só trocar aqui rapidinho. Eu vou puxar aqui um pouquinho pra cá, só pra gente ver trabalhando com a aguada. Deixa eu ver aqui onde é que tá. Vou chegar mais perto. Esse fundo tá mais claro, tá praticamente no cinza aqui de baixo. Eu fiz algumas manchas só com o pincel e deixei aqui o fundo da parede aparecer mais enquanto eu manchei. Ah, outra coisa, eu fiz umas manchas com a tinta, nesse pedaço aqui eu nem usei muito isso não, mas eu fiz umas manchas com a tinta verde com a espátula, cadê? Você pode, se você botar a tinta e puxar, a espátula vai fazer um desenho.
E às vezes esse desenho cria um efeito interessante, fica bonito, mas fica marcado. Daí eu botei a espátula, depois eu vim com um pano, olha o estado do meu paninho aqui, uma toalha velha. Então eu tirei o excesso de algumas partes, ó, para dar mais ideia de esfumaçado ainda. Fui passando aqui em cima para eu criar um movimento aqui e fazer uma passagem de tom de um pro outro. Então eu não usei papel, água aqui em cima, porque se eu jogo a água aqui, eu vou borrifar, essa água vai escorrer. Não era esse efeito escorrido que eu queria. Quem gosta, quem produz, quem faz, não tem problema nenhum. É porque nesse meu projeto aqui eu não queria esse escorrido, eu queria umas pinceladas mais manchadas mesmo. Aqui foram feitas com as transparências da aquarela, essas folhas. Essa folhinha aqui foi até a Júlia que pintou. E ela estava pintando ontem aqui, terminando essas folhinhas. Então eu deixei elas aqui nesse lado da parede. Esse lado aqui é perto da porta de entrada de casa. Eu deixei as partes mais claras para essa parte. Porque eu achei assim, que logo que a gente entra e dá de cara com isso aqui, pode se assustar se tiver uma coisa muito contrastante. Então eu deixei tudo mais claro nesse pedaço e foquei naquele ponto que a gente estava pintando anteriormente, é a parte mais escura que tem, da mancha mesmo. E aqui ela tá mais clara, então tem uma fluidez também. Eu pensei mais ou menos o caminho que a gente faz. Se eu tô entrando em casa e já não tô olhando para essa paisagem tem tempo, eu vou começar a me acostumar com ela. Então eu faço ela mais clara e deixo o ápice do contraste para mais profundo, depois que eu tiver acostumada, para não dar de cara com aquilo lá e ficar ruim depois de assimilar, né? Então olha só, agora a gente vai fazer aqui o movimento mais diluído. Eu vou pegar as mesmas tintas, as mesmas cores que eu tô usando, não vou mudar. O que vai mudar é a diluição disso. Então eu vou molhar um pouco aqui meu pincel na água. Ups, peraí. Vou pegar um pincel aqui. Aqui, ó, gente, o pincel da Ceramic, que é aquele bem mais baratinho que a gente tem, super funciona. Vou pegar ele aqui. Eu vou diluir como se eu estivesse pintando com aquarela. Vou diluir normalmente, ó. Aqui, botando água em cima da tinta, da cor que eu já tô trabalhando. Deixa aqui um pouco ela mais forte, mais clara. E deixa aqui. Agora, se eu vier com ela muito, muito diluída, eu tenho que lembrar de duas coisas. Não é um papel, não tem a mesma absorção. E ele tá completamente na vertical. Então, a gravidade vai trabalhar para mim aqui. Se eu diluir demais, vai bater uma gota e essa gota vai aparecer lá embaixo. Eu não quero esse efeito aqui para mim. Então, eu venho com a tinta diluída, mas com pouca tinta no meu pincel. E faço o movimento que eu faço pintando na aquarela. Em pé, deita, levanta. É o que a gente treina lá no início do curso floral. Faz a mesma coisa, a gente faz uns treinos desses, ó. E vou deixando aquela fluidez. Se eu ficar retocando muito, eu vou perder esse movimento. Então, treina isso num papel antes de chegar na parede. Senão vai ficar... se você tiver uma parede para treinar e antes de botar na sua, tudo bem. Mas normalmente a gente não tem uma parede de treino. O que vai ter mesmo é o seu suporte que você vai trabalhar ali em cima. Então, vai treinando isso. Ó, a diluição aqui. Se quiser, põe um papelzinho para você secar o seu pincel. Meu papel, acabei botando ele aqui em cima da escada. Ó, um papelzinho igual a gente tá trabalhando lá nos nossos desenhos. Vai, seca aqui um pouquinho do excesso e vem. E deixa a mão mais leve que conseguir fazer. E vai criar as transparências aqui. Lembrando que como ela tá molhada, quando a gente bota aqui, ela vai ficar mais escura. Depois que secar, aqui já tá ficando mais claro. Esse aqui vai ficar bem mais suave. Tem que lembrar que acontece de uma maneira muito parecida o processo de secagem. Vai botar a tinta e a tinta vai esmaecer. Como é esse o efeito que eu quero aqui nesse pedaço, então pra mim tá ótimo. Eu quero ela bem clarinha mesmo, então não tem problema. Aqui. Pincel em pé, a mão mais firme. Vai treinando isso no papel até
chegar lá. Mas, ó, é o mesmo movimento. Em pé, deita, levanta. Esse é um pincel tamanho número 10. Ele é grande, porque eu tô num espaço grande aqui. Se eu for trabalhar com um pincel pequeno, ele vai fazer pra mim um fio menor. Então, do mesmo jeito que eu penso no papel, pincéis grandes para áreas grandes, pincéis pequenos para áreas pequenas. Eu vou ter que ter essa lembrança também aqui no meu processo. Senão, eu vou acabar exigindo demais do meu material e ele não vai alcançar. Então, vai pensando nisso aí. Aqui, para finalizar. Então, essa parte aqui vai ficar bem fluida. E eu quero que isso aconteça. Eu não quero que isso aqui chame muita atenção. Então, eu já deixei aqui nessa parte já reservada para pintar de um jeito bem fluido nela. Só fazer aqui. Eu fiz o desenho com um lápis de cor branco aquarelável, porque aí ele dá uma desmanchadinha também. Vai correr. Aqui. Prontinho. E aqui vai ficar com essa pintura mais fluida. Aqui é bem mais rápido até o processo. Quando você vai fazer mais detalhe, não vai usar muito a ideia fluida da aquarela, aí vai exigir um pouquinho mais de tempo de você de trabalhar. Quando vai fazer com esse processo, você até termina mais rápido o trabalho. Deixa eu voltar aqui a aparecer um pouquinho. Olha só, aqui eu deixei uma transparência acontecer, como se eu estivesse pensando no meu papel. Então, eu já tinha uma pintura aqui embaixo, não me importei. Eu realmente gosto de fazer isso, de criar transparências umas por cima das outras. Então, aqui tá cheio disso. E ainda lembrando que eu já tinha uma outra pintura aqui embaixo e que aqui, ó, não sei se vai dar pra ver direito, mas tem os resquícios da pintura de baixo, ó, aqui, ó. Aqui, pra cá. Então, ficou também com uma transparência. Como eram imagens que eu gostaria de que aparecesse, porque eu tinha gostado dessas imagens antes, aí eu deixei, não tem problema. Mas eu tinha umas outras folhas bem mais pra cá, aqui pra cima, que eram maiores, e eu não tinha gostado delas. Então, eu tampei elas bastante, fui botando bastante tinta ali, pra poder ela não aparecer, porque senão fica aparecendo. Se você já tiver uma pintura aí na sua parede e quer passar por cima, é legal também fazer uma lixadinha, também funciona, né? Pra você tirar ali o efeito. Ai, meu ring light, gente, meu ring light caiu. Se vocês verem como é que tá, eu prendi o celular na escada daqui de casa pra poder dar certo de eu puxar aqui e aparecer pra vocês na parede. Bom, deixa eu ver aqui se tem alguma dúvida, que eu acho que já pensamos aqui de dois modos aqui, como é que é. Eu vou tirar o óculos agora, senão vai ficar aparecendo esse inglês. Já pintei, já não preciso mais ver. Não, agora eu não consigo ler, peraí, vamos, tem que botar o óculos de novo. Então, vamos lá, vamos pensar assim. Vamos recapitular o que a gente fez. Então, eu fiz aqui um trabalho meio doméstico, viu? Uma pintura pra mim, pra eu brincar aqui em casa nesse momento de feriado e que eu vou ficar admirando ela bastante tempo. Então, se vocês forem fazer na casa de vocês, vamos pensar assim, usei a tinta de parede. Eu sempre uso a tinta de parede como base para essas minhas brincadeiras na parede e vou colorindo ela com o pigmento xadrez líquido e também o guache. Eu usei guache escolar, gente. Então, o que acontece? Vou falar de novo. Eu usei essas tintas porque ela não está numa área externa, está numa área interna. E não tem problema aqui de intempérie, só vai ter a luz da iluminação da casa mesmo, então não tem problema. E se ficar ruim a minha casa, eu vou lá, pinto depois por cima de novo. Então, o bate-papo que a gente teve hoje aqui é pra quem, assim como eu, quer pintar em casa e quer fazer com o que tem e que não vai ter problema. E se a parede é branca, você sugere que dê uma base de outra cor? Depende do que você vai fazer em cima. Assim, a minha parede era cinza e eu queria que o cinza se
mesclasse com a mancha de cima. Se a sua parede for branca e você quer dar uma tonalidade aqui de uma outra mancha, você vai fazer essa mistura de mancha com a cor de baixo. Se você quiser pensar, vai usar o branco da parede de baixo com a cor que você vai trabalhar por cima. Daí você mescla para ver qual a paleta que vai funcionar mais. Então não tem problema assim, de dar uma base de outra cor. Nesse caso eu fiz um fundo. A minha primeira imagem, eu vou botar de volta nos stories como é que vai estar lá. Eu olho pra ela assim, eu achei que não ficou boa, mas eu deixei ela lá porque eu tinha pintado, não ia dar tempo de pintar de novo e fiquei também pensando no que eu ia fazer. Levou quase um ano eu convivendo com aquela imagem que eu tinha pintado e não tinha gostado muito. Mas foi um aprendizado. E eu usei basicamente a mesma paleta, porque a paleta eu já tinha escolhido, eu queria essas cores, mas a imagem que não estava boa. Então eu fiz uma mancha com o que eu queria aqui. Se eu passei uma esponja, não passei esponja não, eu passei pincel. Eu fui fundindo as cores na pincelada mesmo, mas eu usei uma trincha, que é um pincel bem largo, eu não usei esponja. Eu usei um pedaço ou outro para fazer só uma passagem, para ficar manchado, eu usei um pano só para tirar um excesso um pouco de outro, para fazer uma mancha, mas não foi em todos eles. A maioria da parede eu pintei com trincha larga, para fazer essa mancha de baixo, essa mancha aqui toda. E esses aqui, para fazer essas pinceladas mais fluidas, tanto as fluidas quanto as mais grossinhas, eu usei o pincel de aquarela mesmo, foi o que eu fui trabalhando, mas não o pincel que eu uso profissionalmente, pincel mais velhinho, porque a tinta de parede vai estragar seu pincel, então não usa aquele melhor pincel que você tem não, usa só se for assim, sei lá, só se fosse um trabalho super profissional e que a qualidade do seu trabalho dependesse do movimento que certo pincel usa, enfim, então se você está usando um bom pincel e você vai ser remunerado por aquilo é a sua ferramenta de trabalho. Nesse caso, não é o meu caso, então eu estou brincando aqui com a minha parede. Então eu usei as tintas mais baratas, tintas de parede com pigmentos baratos, até guache escolar para poder fazer a cor. E usei os pincéis de aquarela que eu tenho velhos para poder pintar aqui e não ficar ruim, né? Então assim, eu usei tudo o material que eu já tinha mesmo. Eu vou até tirar uma foto, que a Maite perguntou da parede inteira, eu vou botar nos stories, porque eu não tenho uma distância muito grande aqui para mostrar a parede toda, então na foto eu consigo deixar lá. Eu usei cinza com verde, sim, eu usei toda a base cinza e fui misturando os verdes, porque a minha parede é cinza, então eu fundi uma cor com a outra, porque essa parede ela tem essa tonalidade. Se ela fosse de outra cor, ai, desculpa. Aí se ela fosse de outra cor, eu faria a base com a cor que eu tenho na parede e vou misturando na próxima que eu vou querer criar o tom. Então assim eu crio se for fundido, se for fazer esse efeito. Se você fosse fazer uma parede lisa, pintava ela toda de lisa e aplicava ali em cima as cores que você quiser. O bom da tinta de parede é que a gente não precisa pensar como aquarela nesse sentido de fazer o do claro para o escuro, porque você também tem a tinta branca para usar, mas a maioria das tintas de parede elas são brancas, então a gente pode pensar nesse sentido de ter esse recurso do branco. Obrigada, gente, deu um espirro. Aí você tem esse recurso do branco para você trabalhar. O que eu pintei, o que eu pensei da aquarela? Quando eu tava com as áreas mais claras, e criei as fluidezas que me interessam. Se eu tiver numa área escura, que foi o caso daqui, se eu estiver trabalhando nessas áreas escuras assim, ó, eu não vou ter esse recurso da transparência para criar essa ideia. Não adianta eu pegar a tinta transparente branca e passar aqui por cima, ela vai ficar muito clarinha, não vai ter o contraste. Eu posso fazer, mas não é o que eu queria, é o contraste aqui que eu estava pensando. Então, sempre que vai planejar uma ideia, uma outra coisa, assim, eu não faço o meu plano inicial, eu não penso num projeto, eu não copio um projeto que eu fiz anteriormente e passo para a parede. Eu não gosto de fazer isso, porque eu perco a espontaneidade, então eu pinto direto naquilo que eu tô pensando, mas eu passo muito tempo pensando sobre isso, então eu vou criando referências e enfim. Mas se você
tem o costume de fazer um estudo, você pensa nessa situação. Faz um estudo, mede sua parede primeiro. Vamos pensar assim que você vai fazer isso também na parede de outra pessoa, não é uma parede que você fica olhando. Primeiro, mede o tamanho da parede. Faz uma ideia de projeto de que você vai pintar ali. Se você não tem esse dinamismo de fazer direto de cima, se você não tá pensando nisso tem muito tempo, se foi, sei lá, encomendaram pra você. Aí você vai ter que imaginar onde essa parede tá, o tamanho dela, a distância que as pessoas vão ter pra ver essa imagem, né? Se você for pintar imagens muito grandes, tem que ver se tem distância para observar isso também, senão ficam borrões e você não consegue pensar. Então, pintar a parede do corredor. O corredor é tipo a minha aqui, que não tá numa área muito larga. Ela é uma área mais estreita aqui da minha casa. Eu pintei coisas que eu conseguisse ver elas. A ideia aqui que eu conseguisse ver a figura, que juntas elas fizessem uma imagem que não me cansasse muito, porque eu vou passar por ela aqui todo dia. E da onde eu chego aqui, ó, eu botei, onde eu abro a porta de casa, eu botei as cores mais claras para eu não ficar impactada com aquilo direto. E depois eu trabalhei as cores mais escuras mais pro fim da minha parede, porque eu já tô acostumada com ela, não vou ficar com esse impacto tão grande. Como é que amplia o desenho? Bom, gente, aí ampliar o desenho pode dar um certo trabalho. Você vai pegar uma escala, você vai ter que pensar em fazer ele numa escala que faça sentido pra você. Ai, deixa eu só tirar aqui, que eu tô pisando aqui no meu material. Você faz um trabalho que seja na proporção da sua parede, né? Você vai pegar um tamanho do papel, desenha naquele tamanho. Você pode quadricular ele, por exemplo, em quadrados que sejam proporcionais a 1 metro. E dentro desse quadrado de 1 metro, você faz um desenho. Você vai quadricular. Isso é um jeito fácil, simples de fazer a ampliação. Então, você quadricula ali, enquanto, sei lá, imagina que sua parede você consiga dividir em 6 quadrados de 1 metro por 1 metro. Sei lá, vamos imaginar isso. Então, no mesmo papel, você vai fazer os mesmos 6 quadrados dentro de uma escala que seja proporcional de 1 metro por 1 metro. E o desenho que você fizer dentro de um quadrado, você replica dentro do quadrado que você escalonou na parede. É assim que a gente faz para ampliar de uma maneira bem rudimentar. Quem tem em casa um data show, um projetor, alguma coisa assim, quem faz mural normalmente acaba projetando uma imagem na parede. Então, você, com esse recurso também digital, você consegue botar o desenho já lá, você replica ele lá na parede. Quem não tem isso, se for, por exemplo, um desenho de um quarto infantil, for umas nuvens, não sei desenhar, já viu que dá pra gente, até com a lanterna dá pra gente fazer isso. Você coloca na lanterna, faz um desenhozinho no papel, coloca a lanterna e de perto ou de longe aquele desenho vai ampliar ou vai diminuir. Pode usar até uma lanterna para fazer também essa brincadeira do tamanho, se for coisas pequenas e pontuais, né? Se for uma coisa muito complexa, aí a lanterna vai atrapalhar, porque você não vai ter continuidade. Mas se for coisas pontuais e pequenas, amplia com a lanterna que você consegue trabalhar essa ideia da ampliação. Bom, você também pode tirar xerox se existir ainda isso em algum lugar, eu acho que tem assim, porque em algumas xerox eu já não conseguia mais tirar xerox ampliadas. Tem locais que tem xerox de tamanho A3, então você pode fazer alguns desenhos em tamanho A3. Se for uma folha grande, por exemplo, você tira uma xerox, ou se for um trabalho menor, você amplia ela num tamanho A3, que é uma folha grande, e decalca ela na sua parede. Se for como em coisas pontuais, dá certo. O problema é quando você tem uma composição muito grande, que aí você vai ter que acertar o tamanho da sua parede com aquelas coisas que encaixam. Se a composição foi feita de coisas pontuais, que é o meu caso aqui, que não é uma composição de que um elemento junta no outro, aí você consegue fazer isso também. Mas eu fiz o meu à mão livre, assim, porque eu prefiro, mas é porque eu já faço isso, não paredes, mas já pinto, já faço esse meu modo de criação. Vou me juntando de referências, bastante referências, e vou criando essas pastas mesmo de referências, e depois eu sento um dia e vou pensando no que eu quero trabalhar. E aí eu escolho uma paleta, então é importante isso.
Veja a paleta que é interessante para vocês. Eu gosto de verde, então a minha parede ficou verde porque o verde me agrada. Ela tá numa área aqui que eu criei uma relação. Essa parede manchada tá de frente para uma outra parede verde numa tonalidade próxima dessa, que é uma parede colorida pequena que eu tenho aqui. Deixa eu ver o que mais. O que eu fiz aqui? Ai, tá caindo meu arco. O stencil, eu sempre erro quando eu trabalho com stencil, assim, porque eu borro do outro lado. Então, eu não tenho muita familiaridade com stencil, não. Eu sempre dou uma borrada. Aí eu acabo não usando o stencil, não. Mas pra quem tem mais experiência com stencil, eu acho que o stencil é o mais fácil de todos pra você aplicar na parede, né? Mas como eu dou uma borradinha assim, eu sempre borro aquela bordinha, então eu acabo pintando direto na parede. Mais alguma dúvida, gente? Deixa eu ver aqui. A gente falou dos materiais, então só para recapitular. Eu usei materiais básicos mesmo que eu tenho em casa, e o bate-papo aqui foi para quem tá em casa e quer usar o recurso que tem para fazer uma brincadeira na sua casa. Então, eu usei tinta de parede, que era a base da tinta que eu já tinha na minha própria parede, que era o acrílico fosco, PVA fosco, tudo que é fosco vai funcionar melhor. E eu colori esse acrílico fosco com o pigmento de xadrez líquido pra gente trabalhar. Eu vou tentar misturar, vou tentar mostrar aqui, gente, mas eu não tenho muita distância pra mostrar a parede toda, mas eu vou tentar mostrar aqui. Usei os pincéis de aquarela, mas não pincéis bons, pincéis mais velhinhos e ruins, mas é porque eu gosto do movimento do pincel redondo. Eu trabalho bem com esse pincel redondo e já uso ele há algum tempo e me sinto confortável com esses pincéis. Então, quando a gente vai fazer um projeto também assim que sai um pouco da nossa zona de conforto, também é bom a gente pensar em que material a gente domina ali para poder não sair uma coisa também muito difícil. Então, eu usei coisas próximas do meu trabalho, mesmo sendo na parede, eu pintei parecendo como se fosse o meu trabalho que eu desenvolveria num papel. Mas sabendo das limitações da parede em relação ao papel. Então, essa seria as adaptações que a gente tem que criar. Por mais que eu nunca tenha feito um curso de parede, pintura em parede, eu aproveitei todo o meu processo de pintura, todos os meus exercícios, minhas ideias, as minhas composições, coisas que eu já fui fazendo durante a vida para poder me aventurar aqui e trabalhar. A Suzana perguntou a cor do xadrez. Então, para eu chegar nesse tom aqui, eu misturei várias cores. Na verdade, usei o xadrez verde, o mais comum. Ah, cadê? Peraí. O verde tá escrito verde mesmo, ó. Não tem nem número, tá? O xadrez é tão baratinho que ele não tem nem número. Foi o xadrez verde, com o xadrez amarelo, com azul, e o xadrez azul eu usei esses, mais o guache laranja e um guache... Ah, eu usei um roxinho também, um guache roxo aqui pra misturar, pra fazer a minha melecação aqui. Em cima do cinza, porque minha base era cinza e eu usei tudo com cinza para fazer as cores também. Então testa num papel antes essas suas misturas de cor. Por exemplo, se você tiver uma casa que é mais terrosa, vai pensar em ocres, vermelhos, mas não vermelho muito aberto, um vermelho mais amarronzado. Até o violeta entra aí junto para fazer algumas misturas, amarelo, que aí dá uns terrosos bem bonitos. Então vai pensando quais são as paletas que você tem. Se você gosta de contrastes, por exemplo, se sua casa tá toda marrom, terrosa, de tijolo, assim, gosta de contraste, os azuis vão funcionar bem, vai cair bonito, enfim. Mas sempre pensa onde é que essa parede vai estar e se você passa muito por ela, se esse contraste vai ser bem-vindo ou não. Aí eu acho que vale a pena dar uma pesquisada no Pinterest, olhar lá aquelas pastas de decoração de casa, porque aí você vai ter uma ideia melhor das cores que usar, né? Deixa eu tentar mostrar a parede aqui mais de longe. Deixa eu ver aqui. Ui! Acho que não vai dar certo aqui. Peraí, eu vou ter que tirar mesmo. Deixa eu andar aqui um pouco. Vou virar aqui pra mim. Pra eu poder... Ops! Mostrar aqui mais de longe. Deixa eu só andar aqui. Porque eu não tenho muita distância pra mostrar ela toda. De frente, tá vendo? Olha a minha gambiarra ali, ó. Aqui. Deixa eu só tirar o comentário, que aí fica vendo melhor, tá vendo? A luz do teto dá uma estourada, mas se eu apagar fica ruim de ver.
Então a parede aqui, ela não é uma parede pequena, ela é uma parede grande, mas ela é tipo um corredor, a entrada da casa. Aí eu tirei tudo que tinha aqui e para poder pintar. Então assim, comecei com uma mancha. Olha a diagonal, o movimento da composição aqui, ó, ela tá em diagonal para poder criar um movimento. E aqui tem umas manchas mais claras. Essas manchas mais claras vão passeando também, para não ficar uma coisa tão só de uma cor, né? Sim. Aí de longe, após a foto aqui, ela fica com parece umas bolhas, mas não tá não, tá bem fundido. Eu vou chegar perto aqui, ó, para ver os detalhes. Tá vendo? Então, para sair do cinza, que não tem nada, do cinza da parede, eu dei umas leves borradinhas com os tons bem clarinhos e fui inserindo um pouco de pintura, de tonalidade, ó. Aqui, tá vendo? Umas manchas com as cores que eu tava trabalhando, saindo do cinza da parede, entrando no verde. Então, foram algumas camadas de pintura aqui para isso funcionar. O movimento do pincel, tem os borrados. Aqui, tá vendo? As folhas mais escuras estão em cima das áreas claras, enquanto as folhas claras estão feitas em cima das manchas escuras. Aí eu acabo a mancha escura e volto a fazer aquele acabamento, ó, em que eu trabalho tanto com a cor clara e com a cor escura. Isso aqui é o que eu faria no negativo na aquarela. Eu penso, é o mesmo pensamento, só que aqui eu tenho o recurso da tinta clara. Então eu ponho ou cor clara ou cor escura. E tem bastante mancha aqui. Então a pintura, deixa eu só virar aqui, vai chegar bem pertinho, mas eu vou me distanciar de novo. Essa foi o que a gente fez agora. Aqui. A luz estoura bastante, mas dá pra ver aqui, ó. Então, essa aqui seria assim, quando a gente chega, abre a porta de casa, tem essa imagem aqui. Então, eu vou deixando a imagem mais suave e o maior contraste eu deixei mais pro final, porque eu já tô acostumada com aquilo e não fico tão quando não chega com tanto contraste assim pra mim. Senão a gente às vezes leva até um susto. Então eu fui pensando nisso, no que eu queria pro meu trabalho. Bom, deixa eu virar aqui pra mim. Então deu pra... Eu vou segurar um pouquinho aqui. Deu pra ter uma ideia de como é que foi aqui o processo? Acho que ficou bem legal, assim. Eu não imaginei que ia dar, assim, tanta conversa, assim, uma pintura na parede, um projetinho de carnaval, gente. Hoje é terça-feira de carnaval, desse carnaval atípico, mas eu confesso que eu não sou da folia, então se fosse um carnaval normal, eu ia estar em casa também pintando a parede, porque de vez em quando eu até uso esse momento do carnaval, a gente pinta lá um ateliê, dá uma acertada, é mais ou menos isso que eu vou fazendo no carnaval. Gente, então muito obrigada, eu espero que vocês se sintam também capazes de poder brincar um pouquinho na casa de vocês, achem uma paredinha pequena, alguma coisa que não fique muito, um projeto muito grande para vocês começarem a pensar sobre isso e vai testando. Se ficar ruim, gente, pensa que é só uma parede, você pode depois pintar lá passa por cima uma tinta e aí você vai sentindo aí o que vai ficando melhor para você. E antes disso, faça muitos exercícios, pense nisso, crie isso como um projeto para vocês. Isso é interessante também, quando a gente tem um futuro, né, na frente pra gente pensar, eu vou aprender aquarela hoje porque eu quero depois pintar. E não necessariamente eu preciso só pintar com aquarela, mas a leveza, a fluidez, o pensamento, a organização, a sabedoria das cores, as misturas, tudo isso fica de aprendizado. E aí, no dia que você se sentir segura, vai lá e faz a sua parede, faz o quadro da sua casa, vai pensando que assim, o que eu acho que a gente tem que pensar é o seguinte, não precisa ser o primeiro exercício que você fizer que vai ser aquele que você vai botar na parede. Eu acho que é aí que começa a criar aquela ansiedade, não é bem essa ideia. Tudo é um crescimento e um processo de interiorização do que a gente quer e uma busca também. E essa busca, ela não tem data nem para começar, nem para terminar. Então, vai pensando sobre isso, vai criando assim um projetinho. Pode ser esse ano que vem, daqui a 3 anos, sei lá. Você não precisa botar uma data.
Você vai pensando assim, eu quero fazer isso. Então, por exemplo, a minha parede não tinha data. Essa parede está aqui há 4 anos, eu tô olhando para ela e tô pensando no que eu tenho que fazer. Então, eu fiz a primeira vez, não deu certo, assim, do jeito que eu estava imaginando. Na verdade, eu queria fazer isso e a primeira vez eu não consegui. E agora eu fiz o que eu queria fazer. Então, sempre leva um tempo, né? Então a gente não pode ter medo de começar, né? Então tá bom, gente. Um bom fim de terça-feira de carnaval pra vocês. Em breve eu estou de volta também no ateliê, já nesses meu fim de férias, que férias de empreendedor é isso, assim, piscou, pum, acabou. Foi uma semaninha só. Mas assim, daqui a pouco eu tô de volta e falo com vocês os directs e respondo tudo que tem que responder. Enquanto isso, quem tá me suprindo lá é a Samara, que tá super cheia de trabalho, mas eu precisava de um tempinho pra dar uma descansada e voltar com força total. Então tá bom, gente. Um beijo pra vocês. Muito, muito obrigada aí por terem acompanhado meu projeto de... Até mais, gente. Um beijo. Tchau pra vocês. Até a próxima. Ai, peraí, deixa eu encerrar aqui. Tchau, tchau, gente.